sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar a mais nova obra da doutora Heloísa Marques Migues, Educação em Viktor Frankl, entre o vazio existencial e o sentido da vida. É realmente um livro muito rico em conhecimento, de uma técnica muito apurada, que nos mostra toda a experiência e trabalho dessa autora na educação à luz da logoterapia e análise existencial. E começo com uma reflexão que vem nas primeiras páginas dessa obra. O significado do sentido é o indicar a estrada do ser, Viktor Frankl. A autora, doutora Heloísa Marques Migues, é mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP, onde participa do grupo de pesquisa GED, Grupo de Estudos em Epistemologia e Dialética, cadastrado no CNPq. Especializou-se em análise existencial aplicada à educação pela Sociedade Brasileira de Logoterapia, SOBRAL, ministrando nessa área aulas de pós-graduação lato sensu em diversas universidades. Atua como diretora do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças desde 1996, em Jacareí, São Paulo, cujo projeto pedagógico é baseado na análise existencial de Viktor Frankl e na educação personalizada de Vítor Garcia Ross. É autora do livro Em Busca de Sentido, Pedagogia Inspirada em Viktor Frankl, também com edição em espanhol, que é essa obra aqui, tá? E vocês vão ver aqui a imagem da edição em espanhol. Mas o que nós temos hoje é o privilégio de conhecer essa obra. E essa obra considera o tema do sentido da vida como um componente antropológico e aborda sua relação com a formação humana. Em tempos de vazio existencial e de reducionismo na visão de pessoa presentes no modelo pedagógico, é preciso voltar a pensar a educação em sua abertura intrínseca ao mundo de valores e sentidos. Não basta a formação cultural entendida somente como aquisição de conteúdos, tampouco a mera incorporação das chamadas competências socioemocionais no currículo, sem pensarmos o desenvolvimento de uma personalidade que se configura a partir da realização de um sentido existencial compartilhado em uma comunidade educativa. Essa obra requer uma atenção na leitura e estudo, porque ela é muito técnica e, ao mesmo tempo, a autora escreve de maneira que a gente tenha uma fácil compreensão. Essa obra se divide em a introdução, que traz o sentido e educação, e mais 4 capítulos, que eles trazem os títulos Vazio Existencial e Consequências na Educação, Dimensão Noética e Educabilidade, Conhecimento, Consciência e Educação, Fenomenologia dos Valores, Perspectivas Pedagógicas. Lá no capítulo 1, O Vazio Existencial e Consequências na Educação, como título, vai nos trazer temas como etiologia, ausência do instinto vital e perda da tradição, perda da autoridade e idealização da infância, o declínio da ideia de infância, reducionismo antropológico, um subhumanismo, fragmentação da identidade e insegurança ontológica, reducionismos pedagógicos e o problema do fim da educação, tecnicismo e o homem no modelo cibernético e síntese provisória. Já no capítulo 2, com o título Dimensão Noética e Educabilidade, ela vai nos trazer multidimensionalidade e unidade do ser, uma nova ontologia, dimensão noética, o distintivo do humano,
liberdade e responsabilidade, dois polos de um mesmo fenômeno, vontade de sentido no dinamismo da existência, a vontade de sentido como fator motivacional da educação, forças psiconoéticas e educabilidade. Já no capítulo 3, a autora vai nos trazer temas como o Logos na estrutura polar da existência, o Logos como dinamismo perceptivo espiritual, o Logos como sentido objetivo e concreto da existência, intuição e inteligência senciente, consciência e inconsciente espiritual, a consciência como órgão do sentido, sentido e significado, correspondência semântica na educação, atitude reflexiva e desenvolvimento das funções cognitivas. Olha só, quanto material, e todos eles ela aborda com muita técnica, muito conhecimento e muita profundidade para nos trazer o entendimento e compreensão desses temas. Já no capítulo 4, trazendo o título Fenomenologia dos Valores e Perspectivas Pedagógicas, esse último ela vai trazer como tema Niilismo ético e conceito ontológico de valor, as 3 categorias de valores, valores de criação, o sentido do trabalho ou o sentido da ação, valores de vivência, o sentido de convivência, valores de atitude, o sentido da superação, e um modelo relacional, o Logos partilhado na educação. E aí ela traz também um questionamento. Os valores podem ser ensinados? Olha que reflexão ela nos faz ter a partir daí, desse questionamento. E agora entrando no bojo da obra, a autora nos traz o seguinte: a atualidade do pensamento de Viktor Frankl se manifesta primeiramente na vasta temática do vazio existencial, sintoma experimentado como sentimento da falta de sentido para a vida, mas que se observa também como um problema de fundo da cultura e da educação contemporânea. Em contrapartida, há um dinamismo no espírito humano que o motiva e mobiliza permanentemente a buscar o sentido em toda e qualquer circunstância de vida. Esse dinamismo é denominado vontade de sentido. Conforme a autora, o projeto educativo se realiza nesse espaço existencial entre o ser dotado de vontade de sentido e o dever ser, que se efetiva na realização do sentido existencial da vida. Daí pensarmos a educação como um processo formativo, cujo objetivo é ajudar cada pessoa a dar forma a si mesma, a autoconfirmação, à medida em que se descobre sentidos únicos e realiza valores, cultiva sua liberdade e responde criativamente pela própria vida. Se partimos da ontologia dimensional frankliana para tentar resolver o problema antropológico, muitas vezes apresentado de forma reducionista, como interpretar e ressignificar questões epistemológicas, éticas e metodológicas que nos interpelam em nossa prática educativa. É um questionamento que ela traz. E ela nos diz: o desafio é grande, mas não podemos nos furtar a responsabilidade de oferecer nossa contribuição. Olha o que ela nos traz e como ela nos responde isso. E aí, para finalizar, eu trago algumas reflexões que estão nessa obra. O famoso aforismo de Nietzsche, muitas vezes citado nas obras de Frankl e de seus discípulos: quem tem um porquê para viver pode suportar bem qualquer como. Se a humanidade quer encontrar um sentido válido para todos, deve dar um novo passo. Depois de haver alcançado há milhares de anos o monoteísmo, a fé em um só Deus, deve chegar a crer em uma só humanidade. Hoje necessitamos mais do que nunca um monantropismo. O mundo não é, como afirmava o grande filósofo existencial Karl Jaspers,
um manuscrito regido em um código que devemos decifrar. Não. O mundo é, antes, uma crônica que devemos editar. Essa crônica é de natureza dramática, uma vez que dia após dia nos apresenta perguntas. Somos interrogados pela vida e devemos responder. A vida, eu diria, é um longo período de perguntas e respostas. Com relação às respostas, não me canso de dizer que somente podemos responder à vida respondendo por nossas vidas. Responder à vida significa ser responsável por nossa vida. Viktor Emil Frankl. E então, poderíamos dizer: no princípio era o sentido, e o sentido era a ação. Não respondemos à vida com palavras, mas com ações, sim. Ações das quais nos tornamos responsáveis. Educação em Viktor Frankl, entre o vazio existencial e o sentido da vida. Uma obra rica em conhecimento, profunda, técnica, de uma autora que realmente vive aquilo que escreveu aqui. Esse livro ele é muito importante para darmos um grande passo nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. E a doutora Heloísa Marques Migues, ao nos proporcionar o privilégio de estudar um conhecimento amplo de uma vida de experiência e atuação nessa área, à luz da logoterapia e análise existencial, sintetizando de uma maneira que nós possamos hoje pegar tudo isso pronto, só temos a agradecer. Obrigado, doutora Heloísa, por nos brindar com essa obra e peço que todos possam vir adquirir essa obra e dar mais um passo nessa imersão, certo de que criei uma inquietação em todos vocês. Muito obrigado por participarem desse projeto e caminharem comigo nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Uma boa semana a todos e até um próximo vídeo.